No vídeo anterior, aprendemos muito sobre a classe Anthozoa, então sabemos algumas coisas sobre os corais, mas agora é hora de olharmos mais de perto para recifes de corais inteiros. Os recifes de corais são alguns dos ecossistemas mais produtivos do mundo. Entretanto, ao contrário da maioria dos sistemas altamente produtivos, seus produtores primários não são as plantas, mas as zooxantelas que vivem nos tecidos dos pólipos de corais hermatípicos e as algas coralinas, que criam depósitos calcários. As algas coralinas são algas vermelhas da ordem Corallinalis. Sua importância às vezes é negligenciada, mas sua excreção de carbonato de cálcio não só aumenta a massa total do recife, mas também ajuda a manter tudo unido. Seus depósitos de cálcio são geralmente rosa ou vermelhos, mas as cores podem variar, de roxo a azul e de amarelo a branco ou verde. Em algumas partes do mundo, principalmente no Mediterrâneo, as algas coralinas são as principais construtoras de recifes, uma vez que podem sobreviver em áreas inóspitas para os corais hermatípicos. Além das algas coralinas, muitos outros cnidários, como os corais octocorallianos e os hidrozoários corais de fogo, também contribuem para a estrutura calcária do recife. Uma enorme variedade de outros animais também auxiliam na construção de recifes. No entanto, eles são frequentemente vistos mais como suplementares aos corais hermatípicos, que são geralmente considerados os principais construtores de recifes de corais tropicais. A maioria dos corais hermatípicos requer calor, luz solar e a salinidade de água salgada não diluída. Como resultado, eles estão limitados a águas rasas entre 30 graus ao norte e 30 graus sul de latitude. Eles também são muito sensíveis à poluição e à sedimentação, já que os corais hermatípicos dependem de seus dinoflagelados mutualísticos, conhecidos como zooxantelas. É importante notar que nem todos os corais hermatípicos contêm zooxantelas. Alguns, como Lophelia, são corais de água fria que sobrevivem em águas profundas em todo o Atlântico Norte. Esses corais pétreos de águas profundas, como os corais negros, corais moles e as gorgônias, fornecem habitats para outros organismos, mas raramente formam grandes recifes de corais como os corais tropicais. Os corais pétreos, como todos os antozoários, podem reproduzir-se sexuadamente ou assexuadamente. Quando um óvulo é fertilizado por um espermatozoide, o zigoto resultante se desenvolve uma plândula livre-natante. Se esta plândula se estabelecer com sucesso no substrato, ela se metamorfoseará em um pólipo primário. Este pólipo primário formará então a base do seu esqueleto calcário, através de excreções da epiderme inferior. Isso inicialmente forma uma pequena taça para o pólipo jovem. O pólipo então secreta septos, no padrão sextuplo, característico de todos os hexacorallianos. E então, o pólipo se reproduzirá repetidamente de forma assexuada para dar origem a uma nova colônia inteira. Uma colônia de pólipos de coral é conectada por camadas horizontais de tecido conhecidas como cinosarcos, que se estendem sobre a superfície externa do esqueleto de carbonato de cálcio e o cobrem completamente. Essas folhas não apenas conectam os corpos dos pólipos, mas também são extensões da cavidade gastrovascular, o que significa que nutrientes e água podem ser trocados entre os membros da colônia. Essas colônias passam por reprodução sexuada uma vez por ano. Impulsionadas de maneiras complexas pelo ciclo lunar e pela temperatura da água, elas liberam simultaneamente óvulos e espermatozoides na água. Se um óvulo for fertilizado por um espermatozoide da mesma espécie, eles formam uma plândula livre-natante, que pode iniciar uma nova colônia em outro lugar. De vez em quando, o espermatozoide pode fertilizar óvulos de outras espécies de corais, mas o zigoto geralmente morre antes de formar uma plândula. Menos frequente, esse zigoto híbrido formará uma plândula, mas esta normalmente morre muito rapidamente. Ainda menos frequente que isso, a plândula híbrida pode se estabelecer para formar um pólipo e até mesmo um coral juvenil, mas não há registro desses corais híbridos vivendo além do estágio juvenil. Voltando ao assunto, antes que uma colônia de pólipos de coral possa começar a se formar, o pólipo precisa obter suas zooxantelas fotossintéticas. Isso pode acontecer por meio de uma transferência direta ou indireta. Na transferência direta, o pólipo coral-mãe permite que suas próprias zooxantelas entrem nos ovos em desenvolvimento, ou os próprios ovos absorvem as zooxantelas antes de serem liberados. Na transferência indireta, as plânulas e pólipos em desenvolvimento absorvem suas zooxantelas na matéria fecal dos peixes ou pela captura de dinoflagelados que nadam livremente. A maioria dos pólipos de coral individuais são minúsculos, com cerca de 1 a 3 milímetros de tamanho, mas os esqueletos que eles constroem podem ser enormes. Além disso, como os corais crescem a um ritmo constante e são extremamente sensíveis às condições dos oceanos do mundo, os recifes de corais, assim como os anéis das árvores, fornecem um tipo de dado proxy climatológico. Assim como retirar o núcleo de uma árvore, algo que iremos discutir longamente na série de botânica, retirar uma fatia do esqueleto de um coral permite que os pesquisadores tenham acesso a depósitos que foram excretados lentamente ao longo do tempo. Embora os corais não gerem anéis como as árvores, ainda existem inúmeras maneiras de datar os recifes de corais.
Um protocolo comum para a datação de corais de águas profundas envolve uma combinação de datação por radiocarbono, um método de datação que compara a proporção atual de carbono 14 para carbono 12 com a de uma atmosfera passada, e a datação por urânio-tório, um método de datação radiométrica que determina a idade do carbonato de cálcio, o material dominante em depósitos de corais. Um segundo método é uma combinação de magnetoestratigrafia, que é uma técnica de correlação geofísica, e análise de isótopos de estrôncio, que são usados em conjunto para determinar a evidência mais antiga da Grande Barreira de Corais, em cerca de 600 mil anos, embora sua forma mais recente tenha apenas cerca de 6.000 a 8.000 anos. Apesar da incrível diversidade de recifes, os mais comuns são os recifes de franja, os recifes de barreira e os atóis. Os recifes de franja formam-se perto de massas de terra, enquanto os recifes de barreira correm paralelos à costa e formam lagoas amplas e profundas. Os atóis são recifes em forma de anel, que formam lagoas sem massas de terra. A Grande Barreira de Corais é, ao contrário de seu nome, na verdade, um grande complexo com muitos tipos diferentes de recife. Grandes recifes geralmente têm zonas distinguíveis. O lado voltado para o mar é conhecido como recife frontal, que corre paralelo à costa e desce em direção à água. Em muitas regiões ao redor do globo, os ecossistemas de recifes de corais exibem uma zonação de profundidade semelhante de organismos dominantes. Ou seja, águas rasas, com menos de 50 metros de profundidade, são dominadas por algas coralinas e zooxantelas, contendo corais hermatípicos. Esses organismos, então, dão lugar a corais negros, falsos corais e a outros quinidários que não contêm zooxantelas e dominam abaixo das zonas de transição para as áreas das planícies abissais. De volta à costa, em águas rasas, o recife forma crista, que desce suavemente até uma planície recifal, que desce ainda mais até uma lagoa protegida das ondas. Um número impressionante de espécies vivem em diferentes áreas do Recife e formam habitats únicos e frágeis com fortes conexões ecológicas. Globalmente, essas conexões e os corais hermatípicos, em particular, estão sob estresse devido às mudanças climáticas e à acidificação dos oceanos. O aquecimento global tem sido correlacionado ao branqueamento dos corais, que ocorre quando os corais perdem suas zooxantelas e se tornam brancos e quebradiços. À medida que a água esquenta, ela danifica parte do mecanismo fotossintético nas zooxantelas, o que leva ao acúmulo de oxidantes nocivos que se difundem nos tecidos dos pólipos e começam a prejudicar ou matar os corais. Na tentativa de sobreviver, muitos corais expelem as zooxantelas. Em alguns casos, os corais branqueados podem então absorver novas zooxantelas mais tarde, mas em outros, os corais ficam muito fracos. Esses corais quebradiços são então colonizados por algas que superam os pólipos enfraquecidos e colonizam o seu esqueleto, matando o coral no processo. Os corais também estão ameaçados devido à acidificação dos oceanos, onde o dióxido de carbono que entra na água do mar reage para formar o ácido carbônico, causando um aumento na acidez que torna mais difícil e às vezes impossível para os corais formarem sua estrutura de carbonato de cálcio. Em muitas partes do mundo, os corais também estão ameaçados devido a danos físicos, sedimentação causada por escoamento urbano, poluição de nutrientes provenientes de fazendas, infecção por patógenos causados por lesmas, substâncias tóxicas de protetores solares, microplásticos provenientes de escoamento de águas pluviais, práticas destrutivas de pesca e coleta de corais. Embora todos esses problemas se somem a grandes questões para os corais, vale a pena notar o aumento dos esforços locais e globais para salvar os recifes de corais. Os recifes santuários têm sido cada vez mais protegidos na América Central e a do Sul. Práticas de pesca destrutivas em recifes de água fria têm sido proibidas em muitas partes da Europa. O financiamento para salvar recifes locais tem aumentado em muitas partes do mundo, e as regulamentações para controlar a sedimentação têm se tornado mais rigorosas. Isso não quer dizer que os recifes de corais não estejam mais ameaçados, mas o aumento da conscientização pública é pelo menos promissor. E com os corais cobertos, podemos seguir em frente e visitarmos apenas alguns outros tipos de quinidários mais esquecidos.